Muito boa tarde a todos. Já estamos de volta no programa Show da Tarde, aqui nos estúdios da Primer TV. E nosso convidado de hoje sobre networking, né? Muito especial. Na verdade, não é especial, é um especialista na área, né? Eu vou pedir para que se apresente, então, por favor. Ok, Irineu. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Alexandre Romão Severino, eu sou advogado, sou um dos administradores do escritório Porto Severino e Cunha, sou especialista em direito previdenciário e em direito público, e minha atuação, então, é na Previdência Social, né? O meu principal aí, réu nos meus processos é o INSS. Que maravilha, então temos muito assunto agora nesse programa, né? Com certeza. Doutor, eu tenho uma dúvida na Previdência, na questão empresarial, né? Nessa contribuição. Muitas empresas, muitos empresários, né? Seja ele pequeno, médio ou grande porte, tem essa obrigação de contribuir ou não é obrigado? Ou só por ter um CNPJ já conta na Previdência? Não. Poderia me explicar mais ou menos isso? Com certeza. Esse é um assunto bem delicado, né? Como você iniciou aí, Irineu, muitos empresários, né, profissionais autônomos, acreditam que são facultativos, que eles não têm essa obrigação de contribuir, né? O nosso regime ele é contributivo, então já vem o primeiro fundamento para a pessoa contribuir para a Previdência Social, é que para ela receber algum tipo de benefício, ela tem que contribuir. Então, ele é contributivo. Se não contribuir, já sabe que não vai receber qualquer tipo de benefício, né? Uma aposentadoria, um auxílio-doença. Então, não vai ficar amparado pelo INSS. Então, se não contribuir. Já começa por aí, né? E o segundo ponto é que realmente a contribuição ela é obrigatória. O nosso regime ele é obrigatório. Existem algumas classes de segurados, e entre elas esse segurado, o contribuinte individual, que ele é um segurado obrigatório. Então, ele exercer uma atividade remunerada, né? Seja como um dono de uma empresa, ele está recebendo um valor mensal, ele tem essa obrigação de estar retirando, pode ser mediante prolabore, né? Ou se for um autônomo, um profissional menor, né, de uma pequena empresa ou um contribuinte individual, ele pode fazer o MEI ou pagar o próprio carnezinho, né? Agora o que ele não pode é deixar de contribuir para a Previdência. E algo que eu trago hoje aqui, né, que eu gosto de acentuar muito, já fiz até palestra a respeito para alguns empresários devido à importância, né, da contribuição, é o fato de que se ele não contribuir, ele não vai ficar amparado. Então, enquanto ele está trabalhando, ele não se importa muito, porque às vezes até a empresa está boa, está tendo um bom rendimento, né? Então ele acaba negligenciando porque acredita que, poxa, a Previdência Social não é um bom investimento, então acaba circulando muito isso, né? Que, poxa, a gente contribui e lá no final, devido às reformas, acaba se aposentando com um valor muito baixo. Então ele sempre acredita que não é um bom investimento a Previdência. Só que não é só o fato de ser um bom investimento, o problema é que ela é obrigatória, então ele tem que contribuir. Então se a Fazenda fiscalizar, ele pode até levar multa, né? Ter que indenizar todo esse período que ele não contribuiu. Então o primeiro ponto é realmente esse, né? E só que eu sempre passo a questão desse risco. Que a pessoa sempre, quando ela vai fazer um planejamento de vida, o que geralmente ela faz, né? Quando ela diz que não vai contribuir porque acredita que não é um bom investimento, ela diz, poxa, se eu contribuir com R$ 1.000, né, para me aposentar de repente com 5.000, mas se eu colocar hoje, né, no CDB, ou se eu investir na Bolsa de Valores, quando eu tiver 60 anos ou quando eu tiver 65 anos, eu vou ter um valor muito maior e vou ter uma rentabilidade, né, maior, um valor mensal ali, só com os juros, né? Então ele sempre faz essa projeção, né, esse planejamento de vida. Só que o planejamento de vida, se a gente for ver a questão natural, é lógico, né? Você vai desenvolvendo, você vai atingir uma idade avançada e você sabe que um dia vai morrer. Sim, Né? Aham. Então esse é o natural da vida. Sim. Só que a pessoa nunca faz o planejamento considerando que no meio do caminho ela pode sofrer um acidente e precisar de um auxílio-doença. Então se esse investimento ele começou muito recente, de repente esse potinho que ele está guardando ali para o futuro pode estar vazio ainda, né? vazio. Ter pouco recurso ali. Então não vai conseguir bancar ele enquanto ele não conseguir trabalhar. Sim. E outra situação que eu acho, né, o mais delicado, que a situação, até a gente diz que é a parte triste lá na atuação previdenciária no escritório, né, é quando chega uma viúva lá no escritório, uma esposa de um empresário que já estava acostumada com um padrão de vida bom, né, porque ele tinha uma boa renda, tinha funcionários,
e ele acaba faltando, né? Vem a óbito esse dono dessa empresa e deixa uma viúva, de repente, com um filho menor, e ela procura o advogado, vai lá procurar o doutor Alexandre para requerer a pensão por morte, e a gente vai analisar e ver que o empresário ele não Titular. contribuía para a Previdência Social. E daí essa viúva fica totalmente desamparada. Então, uma viúva que estava contando que, poxa, que o seu cônjuge estava contribuindo, e acaba ficando desamparada, né? E ela, o filho, e às vezes se for uma pessoa que não estava no mercado de trabalho, acaba que vai ter que retornar depois de uma certa idade para o mercado de trabalho, né? Então, se inserida, uma pessoa que às vezes não tem nenhuma qualificação, que é comum ainda, Sim, né? Hoje, cada vez as mulheres, lógico, já estão quase que dominando aí o mercado de trabalho, né? Mas ainda é comum, né? Principalmente as pessoas que já têm um pouco mais de idade, ainda vira aquele histórico antigo de que a mulher ficava muito cômodo lá e o esposo trabalhando, né? Ainda a gente pega muitos casos assim lá no escritório ainda, né? E esse caso realmente é bem complicado, assim, né? Que maravilha. Doutor, uma curiosidade também, que quando a gente fala em empresa e pessoa jurídica e pessoa física, tem uma diferença na contribuição, no tempo de contribuição, ou seja, alguma regra, ou ela é igual, dependendo de ser física ou jurídica? Tem uma diferença? Falou em CNPJ e CPF, eu até lembrei que eu recebi uma mensagem lá no escritório, né? Uma mensagem carinhosa do facilitador, né? Dizendo que por trás de todo CNPJ sempre tem um CPF que não desistiu. Então, na verdade, quando se fala em previdência social, lógico, tem as contribuições empresariais, né? Mas a contribuição em si, ela vai lá para a pessoa física, né? Então, a contribuição previdenciária, eu hoje, né, tenho a minha empresa registrada, mas cai lá no meu NIT. Né, o número de identificação do trabalhador. Então está lá no meu NIT, né, essa contribuição. Então ela vai para a pessoa física. Então não muda a regra, né? Quando questiona-se, quando é um empresário, o tempo de contribuição é diferente? Não é. Porque no final das contas, quem vai pedir aposentadoria é a pessoa física que vai pedir essa aposentadoria, né? Então hoje, para se aposentar, até com a reforma da Previdência, né, a emenda constitucional 103 de 2019, ela pôs fim à aposentadoria por tempo de contribuição, que a gente tanto conhecia, né? Sim. Então, hoje existe a aposentadoria programada, que é como se fosse a nossa antiga aposentadoria por idade. Então, o homem se aposenta com 65 anos de idade e ele exige, né, que para quem se filiou a partir da mudança da lei, a partir de 13/11/2019, vai se aposentar com 65 homem e 20 anos de tempo de contribuição, e a mulher 62 anos de idade e 15 anos de contribuição, então um pouco menos de tempo de contribuição, né? É lógico que o valor, ele sempre vai levar em conta, né, o tempo. Então, uma pessoa que tem 20 anos vai se aposentar com menos do que uma pessoa que tem 40 anos de tempo de contribuição. Então, por isso a importância, né, de você contribuir ao longo da vida. E até já entrando, né, que eu acho interessante também falar, a questão do planejamento previdenciário. Tem pessoas que acabam negligenciando a aposentadoria, né? Parte do que a gente conversou, né? Estava conversando até agora sobre achar que não é um bom investimento e muitas vezes ela é um ótimo investimento. Só que você tem que realmente planejar ela. Tem que dizer, poxa, com quanto que eu quero me aposentar? Como é que eu faço para me aposentar com o teto da Previdência? Não tem como se aposentar com o teto se tu contribuir com o salário mínimo ao longo da vida, né? Então tem que realmente fazer esse planejamento, né? Sim. E doutor, uma coisa bem interessante que eu gostei foi que muitos empresários não contribuem, né? Depois chega lá no final, tem problema com o INSS, então com a Previdência, e aí acaba gerando até um problema familiar, né? Como o doutor comentou, às vezes muitas esposas ou vice-versa voltar para o mercado de trabalho que é competitivo, e aí a coisa fica diferente, né? Doutor, eu gostaria que deixasse seus contatos, como é que as pessoas lhe procuram, como é que faz essa programação, dão toda essa assessoria também, uma pessoa pode procurar, desde pessoa física, pessoa jurídica, por gentileza então. Isso, o planejamento previdenciário, é lógico que ele é sempre feito para a pessoa física, né? Mas a gente está falando do empresário porque a aposentadoria vai ser para o empresário, né? Sim. Então, a grande negligência é realmente do empresário, porque o empregado ele já vem descontado na folha de pagamento. Então, é o autônomo, né? O empresário é que acaba negligenciando e não contribuindo, né?
Então é importante o planejamento previdenciário. O nosso escritório, né, nós temos a matriz em Biguaçu, na rua 7 de setembro, bem no centro, né, e temos também uma no centro de Palhoça. Então temos duas sedes, né. O nosso contato é o 48 3243 2294, e quem quiser me seguir aí nas redes sociais, né, meu Instagram é @adv.alexandreseverino. Que maravilha, então tem os contatos do doutor. As informações foram bem claras, então você é empresário que precisa, vamos ficar atento. Quero agradecer sua presença e a oportunidade de esclarecer e desejo uma boa semana a todos. Muito boa tarde.